Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Ezequiel, nós estamos vendo dois livros, né? Nós veremos ao total, Ezequiel e Daniel. Mas nós estamos no livro de Ezequiel no momento, questão do exílio. Judá foi levado ao exílio. Vamos abrir. Nós hoje veremos a terceira aula, porém vou dar uma revisada na aula passada, na 2. Então, podem abrir suas revistinhas na lição de número 2. De número 2 foi dos capítulos 6 a 11. Só dar uma revisada. Nós observamos a questão do Senhor, ele condenando a idolatria do povo. A idolatria que era mais forte no Reino do Norte, porém, e começou por questões do Reino do Norte a trazer a idolatria para o povo de Deus, porque o rei do Norte não queria que o povo fosse a Jerusalém adorar, quando o reino foi dividido. Israel, no tempo de Salomão, era só uma, então, no tempo de Salomão era só uma, quando Salomão morre, o reino é dividido entre seu filho e outro, um fica com o reino do norte, outro com o do sul. O reino do norte não quer deixar o pessoal ir para Jerusalém, fazer o que o Senhor mandava, adorar a Deus, os sacrifícios, com medo que o povo não retornasse para o norte, porque Jerusalém era a cidade de Deus, né? Então ele passa a buscar outros deuses para que o povo se satisfaça e não precise ir ao reino do sul. E aí, só que depois de um período, o Reino do Sul também começa a idolatria. Por quê? Para buscar refúgio, eles acham que Deus não está satisfazendo. Então, eles buscam ali outras nações, e o convívio com outras nações, que não agradam ao Senhor, acabam por mudar o estilo de vida e, como se diz, influenciar o Reino do Sul, como havia influenciado o Reino do Norte. Então, o convívio com outras nações influenciou, e aí as pessoas tiveram contato com outros deuses, falsos deuses, e passaram a adorar também esses falsos deuses. Acontecem coisas bem fortes, como se você ler o livro lá do Primeiro e Segunda Reis, você vai ver que as formas de adoração, como eles faziam, o tempo de caos que eles estavam vivendo, a gente já passou pelo livro dos reis e viu, né? As guerras, tudo que acontecia ali. E aqui também Ezequiel vai ser demonstrado. Nós observamos alguns falsos deuses e a questão do mês que era adorado. Deus se posiciona como inimigo, só que, ao meu ver, não é este o entendimento, porque o povo que se torna inimigo de Deus, quando dá as costas para Deus e peca contra ele. Então, Deus ele somente retribui aquilo que o povo está buscando. É esse sentido que a Escritura vai dar. Deus, ele é um justo juiz. Então, ele não tira o culpado por inocente. Dessa forma, ele clama ao povo, olha, se arrependam dos seus pecados, me busquem, eu tenho palavras de vida, eu vou dar um renovo para vocês. Mas mesmo assim o povo dá as costas para Deus. Então Deus simplesmente envia a sua ira, envia a sua justiça e seu juízo ao povo. É demonstrado nesses capítulos e também no estudo que o exílio é o ambiente para o arrependimento. Então, por vezes, nós temos um entendimento que estamos passando por algo muito ruim em nossa vida. Estamos vivendo algo ruim, e aí você se questiona, mas por que eu tenho vivido isso? Mas por que Deus está fazendo isso comigo? Você pode falar. E veja, a Escritura ela é atual. E a Escritura não foi escrita para 500, 600 anos antes de Cristo, ou 2.600 anos atrás, que era mais ou menos esse período. Ela foi escrita para todos os crentes. Então, se estamos passando por algo, nós temos que buscar ao Senhor para saber o porquê e o que Ele quer daquela situação. Porque Ele é um Deus soberano e Ele sabe de todas as coisas. E Ele está no controle de todas as coisas.
Então, por vezes, o Senhor ele usa de meios que nós não sabemos o porquê ou não sabemos ali os caminhos que ele traça, mas talvez nos chamando para o arrependimento de algo, ou talvez provando nossa fé, ou talvez para que nós rompamos e cheguemos a um nível maior de fé ou de ser cristão, de santificação. Então, às vezes, a forma como o Senhor age é nos chamando para dar um passo mais largo ou passar algo que nós estamos vivendo. Como o exílio. O exílio era uma forma de Deus disciplinar o povo para que o povo se voltasse para ele, porque o povo estava em caos. Então não havia mais o que ele fazer. O que é que ele fez? Vou acabar com tudo. Ele acaba com tudo e recomeça. Igual é uma forma de nós vermos, por exemplo, como ele fez com Noé. Ele acabou, sobrou quem? Noé e sua família. Ele usa, na lição de hoje, nos capítulos que veremos hoje, ele vai dar essa ilustração. O Noé, ele fez o quê? Não tem justo na terra, só tem quem? Noé e a família. Então, salva Noé e a família, o resto vai embora. E ali começou tudo de novo com Noé. Então, veja, o exílio, ele está fazendo uma limpa. E aí os remanescentes voltam para a sua terra, como a gente viu nos outros profetas já, e ali vão reconstruir os muros, vão começar tudo de novo. Ele tem visões lá do templo de Jerusalém, que era onde ele queria estar, Ezequiel, né? Ele foi filho de sacerdote, uma família de sacerdotes, então provavelmente ele estudava e treinava para isso. Opa. Foi demais isso aqui. E, concluindo, o juiz de Deus visa purificar e restaurar. Então, veja, quando Deus aplica seu juízo, é uma forma de purificação e restauração. Deus, ele é glorificado no seu juízo e na aplicação da sua justiça, tanto no bom como no ruim, tanto no crente como no ímpio. Então, nós temos que glorificar a Deus no seu juízo, que é perfeito e justo. Então, veja, se Deus ele julga o ímpio, ele deve ser glorificado. Se Deus julga o crente para a salvação, ele deve ser glorificado. Por quê? Por causa da sua justa juízo, do seu justo juízo, diferente dos juízes humanos, né? A idolatria provoca a ira divina, mas ele preserva um remanescente fiel. Então, nós observamos também que há a idolatria que provoca a ira de Deus e faz com que ele faça todas essas coisas, mas sempre há um remanescente fiel que permanece ali fiel ao Senhor e que mesmo no meio de toda a idolatria, eles achavam ruim aquilo e não achavam correto aquilo que estava acontecendo em Jerusalém. A esperança nunca é eliminada, mesmo no exílio. Então, mesmo no exílio, havia esperança de restauração e de retorno a Jerusalém. Então, isso nós observamos na aula passada. E agora, na terceira lição, o tema toda idolatria será castigada. Ezequiel ele trabalha esse tema do capítulo 12 ao capítulo 19. Nossa revistinha vai trabalhar essa questão. Então, vamos começar lendo uma parte vamos ler o 12. Eu vou ler para vocês o 15 e o 16. Vou ler do 13 ao 16. Capítulo 12, 13 a 16. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha a morrer ali. A todos os ventos espalharei todos os que, para o ajudarem, estão ao redor dele, e todas as suas trompas. Desembainharei
a espada após eles. Deles deixarei ficar alguns poucos escapados da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas suas coisas abomináveis entre as nações, para onde forem e saberem que eu sou o Senhor. É aqui a palavra de Deus. Veja como Deus ele utiliza de palavras fortes, né? Mas o que nós observamos constante nesses capítulos e em todo o livro? O Senhor ele sempre vai dizer, para que saibam que eu sou o Senhor. Tudo isso está acontecendo para vocês saberem que não há outro Deus. Somente eu sou o Senhor. Somente eu sou o Senhor do pacto, o Senhor da aliança. É o nome que ele usa aqui, né? Em letras maiúsculas, Senhor é Yahvé, que é sempre demonstrado como o Senhor da aliança. Então, veja como ele diz, para que saibam que eu sou Deus. E não há outro além de mim. Então, veja, o povo de Israel estava buscando o quê? Refúgio em falsos deuses. E o Senhor está dizendo, pois busquem os falsos deuses. Eu vou mostrar para vocês que não existe outro Deus. Somente eu sou Deus. E aí o Senhor usa das nações inimigas para disciplinar e derramar juízo sobre Israel. Porém, nós já observamos isso em Isaías e também em Ezequiel. O Senhor também castiga as nações inimigas por elas se ensoberbecerem, acharem que elas são maiores do que o verdadeiro Deus, né? Então, Ezequiel ele vai tratar dessa falsa idolatria. E chegando no capítulo 12, ele agora tem uma dobradiça. Ele está tratando esse assunto de idolatria, só que agora ele se volta para quem? Ele se volta para os líderes. Ele se volta para a liderança de Israel. Então, ele vai falar agora da falha da liderança. Ele vai falar da falha dos idosos, ali dos presbíteros, no caso, que eram os chefes das nações, da falha dos profetas, que não estão profetizando a verdade. O que é que acontece? As pessoas buscavam os profetas para escutar a voz de Deus, e o profeta devia falar o quê? Olha, vocês estão pecando contra o Senhor, vocês estão indo contra a lei de Deus, vocês estão adorando falso Deus, vocês estão fazendo coisas abomináveis no templo. Só que os profetas falavam o quê? Somente palavras de paz. Não, fiquem tranquilos, tá tudo bem, tá tudo mil maravilhas. Então, Ezequiel vai tratar essa questão também aqui. Como enxergamos o pecado em nossa vida? No nosso livro começa com esse questionamento, né? Como você enxerga o pecado em sua vida? E, por vezes, nós vamos tentar entender o que é o pecado, né? Essa é uma pergunta, o que é pecar? Pecado é uma ofensa contra Deus, é uma rebeldia contra Deus, mas por que nós pecamos? Que nosso coração, por que ele se inclina para o pecado e o que é que ele deseja com o pecado? Isso é algo interessante de você pecar. Por que nós pecamos? A Escritura vai demonstrar, se você observar lá desde Gênesis capítulo 2, algo muito interessante na queda do homem. Gênesis 3. Desculpa. A tentação vem aqui a partir do verso de número 2, 3:2. A serpente, Satanás, ela tenta a mulher, e aí a mulher diz, no verso de número 2, do fruto das árvores do jardim podes comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Veja no que a serpente tentou a mulher, no que Satanás tentou, né? Não foi a Eva não estava com fome, Adão não estava com fome. Eu quero uma fruta para comer. Por quê? Porque Deus disse, de todas as árvores que estão no jardim, vocês podem comer livremente. Aí a mulher, aquela já disse assim, de todas as árvores eu posso comer.
Mas Deus diz, vocês podem se fartar, podem comer livremente de tudo, o jardim é praticamente de vocês, vão lá, sejam felizes. Somente daquela árvore eu não quero que vocês comam. Só que não era questão de fome, não era questão de um simples desejo, de uma fruta bonita ou algo assim. Mas veja no que é a tentação, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, Adão e Eva queriam ser o quê? Como Deus. Eles queriam ser o Deus da sua própria vida. Eles queriam deixar o Senhor de lado e serem Deus. Isso é a tentação. Esse foi o pecado. Então, o que é o pecado em nossa vida? É nós queremos tomar as rédeas de Deus. Nós queremos ser Deus. Então, eu quero satisfazer um ídolo que meu coração criou, um Deus que meu coração criou. Seja em qualquer área que você possa imaginar, seu coração ele cria um falso Deus e você passa a adorar aquele falso Deus. Seja de qualquer forma, seja dinheiro, seja em questões de vulgaridade, seja em questões de opressão, de agressão e tudo mais, é um ídolo que seu coração criou. E você tem que satisfazê-lo, e você tem que adorá-lo, e você tem que... ele toma as rédeas da sua vida. Então, veja, o ídolo, ele nasce no coração, e as imagens, como a gente conhece, são externalizadas. Então, a imagem, ela supre uma idolatria que está no meu coração. Mas ela surgiu onde, a princípio? A imagem, no meu coração. Aí só que nós, seres humanos, somos muito tentados a termos algo palpável. Por isso que a teologia reformada, a teologia protestante, ela não faz tanto sucesso como deveria. Por quê? Porque nós não temos algo palpável que você ou tenha que realizar, ou algo que você tenha que ver para crer, e algo do tipo. E aí você vê as religiões que mantêm isso, elas carregam multidões. Apesar de, no censo que saiu esse ano, a religião que mais cresce no Brasil é a evangélica. As cidades que o número de evangélicos passou o número de católicos, né? Está tendo esse êxodo no Brasil. Isso é interessante. Então você vê que o ídolo ele é criado no coração e externalizado por nós. Veja, quando a gente fala de imagens, o que são as imagens? Pode ver que cada imagem não é imagem por imagem. Cada imagem ela realiza algo, né? Se uma pessoa não tem uma imagem em sua casa, só porque ela acha bonito, ou um quadro, ou uma imagem assim de um santo, padroeiro, só porque ela acha bonito. Porque é bonito eu deixo aí. Não. Aquela imagem, ela satisfaz algo e representa algo que meu coração deseja. Seja casar, seja colheita, seja achar algo, seja tudo. Então, aquela imagem, ela é imagem de alguma coisa que meu coração deseja que seja realizada. É assim que foi criada. Por isso que nós temos padroeiros de tudo, por isso que nós temos imagem para toda e qualquer situação. Por quê? Porque é algo que meu coração tem que ser suprido. O Senhor, ele não supre, porque eu acho que o Senhor está longe, eu acho que o Senhor não fala, eu acho que o Senhor não se importa, entra num deísmo. Então eu tenho que suprir meu desejo com algo mais próximo, algo que eu toque, algo que eu veja. É assim que a imagem é feita, é assim que o ídolo é formado. E aí é o mesmo questionamento que Ezequiel vai fazer aqui. O povo diz, não, o Senhor não se preocupa, o Senhor não escuta, o Senhor não fala, o Senhor não se importa com sua lei. É esse o questionamento que o povo faz aqui, que a lição vai dar. É justamente por isso que o povo foi adorar falsos deuses. Porque para eles, um Deus que não é visto, não se importa. Eu não consigo tocar Deus. Eu não consigo ver Deus. Eu não consigo escutar Deus. Então eu tenho que criar algo que eu veja, que eu toque, que eu sinta. E passar a adorar aquilo. E aí, por vezes, os ídolos nos nossos corações são vistos como algo belo e desejável. Às vezes, nós pegamos algo para idolatrar e nós travestimos aquilo, enfeitamos aquilo como algo válido, como algo até nobre de se fazer. Então, eu passo a adorar meus filhos
de uma forma que eu anule Deus na minha vida e idolatre eles. Eu não estou dizendo você amar seus filhos, ensinar, não estou dizendo isso, estou falando de uma idolatria. Estou usando filhos aqui para entendermos a situação. Não vão achar que não deve cuidar dos filhos, amar e tudo. Então, tem pessoas que passam a adorar o filho. Aí faz o quê? Deixa o marido de lado, deixa a casa de lado, só se a casa estiver envolvendo o filho, deixa Deus de lado, por quê? Porque é meu filho, então eu vou buscar até uma igreja que o quê? Que sirva meu filho. A igreja não é para escutar a voz de Deus, a igreja não é para eu e meu marido estarmos lá, ou minha esposa, mas a igreja é para servir meu filho. Então, essa igreja tem um bom parque, essa igreja tem uma boa salinha, essa igreja tem um bom tudo. Então, eu passo a adorar aquela pessoa. E aí eu pego aquela idolatria, a enfeito como? Vou no Instagram e digo, olha, uma mãe que ama um filho, um pai que ama um filho, um Instagram para cuidar bem dos filhos e tudo, e faço aquela idolatria ser algo belo aos meus olhos e desejável para o mundo. Aí você pode, eu usei de filho aqui, foi a primeira coisa que vem na minha cabeça, mas é até um pouco complicado. Mas você pode usar do que for. Finanças, a busca excessiva por enriquecimento, uma busca que não tem fim para você ser o maior, ou então trabalhos, concursos e etc. Tudo que é bom pode virar idolatria. É isso que o Senhor está criticando aqui. Porque aí o Senhor vai falar nesses capítulos e também no nosso, eu já estou antecipando algumas coisas, o Senhor também vai criticar o quê? Que foi justamente isso que o povo fez. Com as coisas que eu te dei, você criou ídolos. Com as coisas que eu te dei, você se enfeitou para se prostituir com outro. Essas palavras que ele vai usar. Eu cuidei de você, eu te amei, eu te dei roupas novas, eu te dei um colar de ouro, te dei um brinco de ouro, te dei pedras preciosas, e você foi à noite se prostituir com outro. É isso que o Senhor vai falar. Então, veja como é tratado. E é justamente isso. O Senhor nos derrama bênçãos em nossa vida, e com essas bênçãos nós criamos ídolos. E aí, para não falarmos que são ídolos, a gente coloca ali um pano de fundo de algo belo, desejável, algo que deve ser buscado, né? Oi, pode falar. A Bíblia do Marcelinho. É interessante que é justamente isso, né? É aquilo, o que é o Deus da sua vida? O Senhor vai tratar, né? Você não pode servir a dois senhores. É aquilo que conduz sua vida. O que é que conduz sua vida? Por exemplo, eu posso jogar videogame, eu até gosto, mas se aquilo estiver atrapalhando o meu momento em família, se aquilo estiver atrapalhando o meu momento com Deus, que é o principal, se aquilo estiver atrapalhando o que o Senhor manda que eu dê prioridade na vida, então aí já é um problema. Sim, sim. Porque, por exemplo, o Marcelo e o Manuel jogam, mas a escritura diz assim, honra teu pai e tua mãe. Aí se o pai e a mãe falar assim, olha, tá bom. Aí eles, não tá. Se irrita, né? Às vezes eu já fui, né? Assim. Aí pronto, ali já é um pecado. Então ali já está tomando um lugar no meu coração. Se, por exemplo, coisas que a gente tem por pecado e não são, mas a Escritura diz para nós termos cuidado com algumas coisas. E aí aquilo pode causar um escândalo no meio que você está. Só que você não consegue dizer não para aquilo,
Porque você diz, não estou fazendo mal a ninguém, não estou fazendo nada, eu não mexo com ninguém, aquilo ali já se tornou uma idolatria. Por quê? Porque a Escritura diz que se é para você ter as rédeas da sua vida, para Deus estar conduzindo e você ter as rédeas, por quê? Porque nada deve lhe dominar, só o Espírito Santo que nos domina. Então nada deve me fazer assim, brigar ou me fazer ter uma ira, uma raiva excessiva, se eu não estiver fazendo aquilo do jeito que eu desejo, 24 horas por dia ou algo assim. Então isso já se torna uma idolatria, seja o que for, seja, por exemplo, a academia é bom, mas tem gente que idolatra. Conheço pessoas que, amigos meu e da Aline, duas meninas, que saíram da igreja por causa de academia. Porque elas 24 horas dentro da academia praticamente. Então, assim, você passa a idolatrar algo que você coloca ali um pano de fundo, traveste, é belo, faz bem, é saúde, é não sei o quê, mas aquilo ali de fato é uma idolatria, né? Passa a idolatrar o próprio corpo, a ponto de você... Aí você acha que não acontece, mas aí a ponto de você começar a excluir o que verdadeiro importa, amigos, igreja, família, para viver aquilo, né? E aí essas escrituras nos mostram como Deus enxerga tudo isso, né? Ele enxerga com ciúmes, ele derrama seu juízo sobre essas questões, é o que vai mostrar. Vamos ver alguns textos antes de passar à frente. Vamos ver alguns textos aqui que eu separei. Eu vou ler uns textos do capítulo 13, que diz, o 13 eu vou ler a partir até o 4, até o 5, depois o 15 e o 16. 1 a 5, 15 e 16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas. Veja, agora ele fala com a liderança. Agora Ezequiel vai falar para os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Então aqui o Senhor começa a falar contra os profetas que fazem o que eles não estão fazendo o que se deve. Eles não estão protegendo o povo. Como protegendo o povo? Falando da lei do Senhor, falando as escrituras, falando o que o povo deve ou não fazer. Não estão ali indicando que o povo está indo contra o Senhor. Aí ele vai fazer aqui uma ilustração como se fosse na construção de muros. Depois ele fala, eles não foram até os buracos nos muros, eles não foram observar ali essas questões, né? Então, veja, eles não subiram as brechas, nem fizeram muros, proteção. Eles não protegeram o meu povo. Por exemplo, os profetas aqui, nós estamos falando, não que o pastor não é um profeta como no Antigo Testamento, mas o profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Então, o que um pastor deve fazer? Aqui é uma crítica à liderança, ao pastoreio. O que o pastor deve fazer? Proteger o povo. E aí, como é que protege o povo? Como é que eu protejo o povo de duas situações, a igreja, do mundo e de você mesmo? É disso que nós temos que nos proteger, do mundo e de nós mesmos, porque nosso coração é desejoso para o mal. O Espírito reina em nós temos agora uma santificação, mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos seguir um caminho que não agrada ao Senhor. Então, a palavra de Deus, a Escritura, ela traz justamente isso, para nós não nos associarmos com o mundo e termos cuidado com o nosso coração. Só que os profetas não estavam falando isso. O que é que os profetas estavam falando? O que o povo queria escutar. Então era, não, tá tudo bem, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Isso é verdade, mas veja como um momento errado pode levar o povo à perdição. Então, aí o Senhor continua, verso 10. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz.
Veja o que ele diz no verso 10. Eles estão enganando, falando o quê? Paz quando não há paz. Paz com que era? Por causa da guerra dos povos vizinhos? Não, paz com Deus. Então Deus estava irado com seu povo, Deus queria derramar juízo com seu povo por causa da falsa adoração. Aí os falsos profetas falavam o quê? Está tudo em paz, fica tranquilo. Não liga para esse negócio de pecado, não. Deus agora te deu, agora é um momento da graça. Deus não vai cuidar disso, não. Então Deus, ele vem com sua ira para com essa liderança. A mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Você vê diversas igrejas que eles pregam paz quando não há paz. Nós estamos vivendo em tempos de guerra. Somos constantemente atacados pelas mídias sociais, pelos jornais, pela sociedade, por vivermos algo que o mundo não aceita. Então, nós vamos pregar, está tudo em paz, quando nós estamos vivendo em guerra? Os nossos adolescentes, nossos jovens, nós temos que pregar o quê? Como o pastor John Piper, ele fala em um vídeo dele, uma pregação dele no YouTube, ele diz, faça guerra, nós estamos vivendo em tempos de guerra. Ele está pregando para jovens, aí diz, faça guerra. Se você tivesse numa guerra, ele vai dar essa ilustração, numa trincheira, você sabe como os soldados ficam? Eles ficam dias sem dormir. Eles ficam, a qualquer estalar, eles estão atentos, eles não conseguem dormir, eles estão dormindo, escutam um grilo, eles acordam. É justamente nesses tempos que nós estamos vivendo para com o pecado, fazendo guerra. Então, a qualquer estalo de que seu corpo, que você está indo para o lado do pecado, você tem que entrar em sentinela e voltar para a trincheira e voltar para o lugar onde não devia ter saído. Ele continua, verso 15. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que caíram e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém e para ela têm visões de paz quando não há paz, o Senhor, diz o Senhor Deus. Aqui provavelmente ele está falando das quedas dos muros de Jerusalém. E ele derramaria ali seu juízo e os muros de Jerusalém caem, né? Depois a gente vê lá nos profetas, já viu também, que no retorno eles vão reconstruir os muros. Então o Senhor está falando aqui, olha, os muros vão cair. A proteção de Jerusalém vai cair. Isso é culpa de quem? De vocês. Dizem paz quando não há paz. Por isso que meu juízo vem. Aí no capítulo 14, ele traz mais algumas coisas, falando também do castigo da idolatria, né? Vieram ter comigo alguns dos anciões. Agora ele fala aos presbíteros, a liderança do povo, né? As cidades, o modelo que nós seguimos de igreja é um modelo hebreu de política, assim, é liderança por presbíteros. Tanto isso a gente vê no Antigo Testamento, como a gente vê no Novo Testamento. Existia o quê? Uma liderança que eram os anciões do povo, juízes, a liderança que não, nesse momento aqui, não tinha a ver com as questões de igreja. Você pode assim falar, você tinha um profeta, tinha um sacerdote e tinha a liderança governamental, né? Isso era dividido. Então, veja, eles estavam cativos, eles estavam ali em um momento em que não tinha um rei, mas havia uma liderança, havia os presbíteros, que eram os idosos, os mais velhos da cidade, que julgavam as coisas. Então, esse modelo é o que a gente pegou para a igreja presbiteriana. Você tem um conselho que decide as coisas. Então, ele fala agora aos anciões, a liderança da cidade. Verso 3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Veja onde o ídolo é levantado a princípio. Ele não está falando de uma escultura a princípio, ele não está falando de algo externo, mas ele está falando de algo interno. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem?
Então eles vieram falar com o profeta, e Deus está falando, você acha que eu vou deixar eles falarem comigo? Esses que fizeram o povo pecar, esses que levantaram ídolos no seu coração, quer dizer, o Senhor já mantém distante. E aí o Senhor vai dizer para o profeta, é o profeta que fala com eles, não é eles que falam com o profeta, entendeu? O sentido agora é o contrário. Não é vocês que vão, agora é tempo de vocês escutarem. O tempo de vocês me buscarem passou. Agora vocês vão me escutar. Como um pai fala para um filho, né? O pai avisa. Aí o filho vem e fala, mas não, agora você senta aí e me escuta. Agora você vai colher o que você plantou. É nesse sentido que o Senhor está falando, como um pai fala para os seus filhos, né? Aí o Senhor aqui no final do 4 diz, lhes responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Veja como o Senhor diz que vai respondê-los. Vai responder segundo o que você buscou. O que você plantou, é isso que você colherá. Sabe qual é a resposta que você vai ter quando você busca a Deus? O que você planta. Eu lhes responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então veja, o julgamento vem por quê? Porque nós temos um Deus ruim, porque Deus é muito severo, porque Deus ele não tem piedade? Não, isso é totalmente contra Deus. Nós temos um Deus misericordioso, nós temos um Deus piedoso, nós temos um Deus que é nosso Pai, nós temos um Deus que é amável, que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Então o povo não irá passar por isso por causa de Deus, mas porque Deus diz, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Então eles estão colhendo aquilo que plantam. Aí nós plantamos algo ruim, nós plantamos contra Deus, nós viramos as costas para Deus, nós não fazemos o que Deus nos pede para fazer, aí quando as coisas dão errado, nós falamos, mas Deus, por quê? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Sendo que nós que buscamos todas aquelas coisas. Verso 6 do 14. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Veja como o Senhor ele diz, vai vir algo que vocês irão passar. Derramarei meu juízo. Mas nós temos um Deus bondoso, que ele sempre chama ao arrependimento. O Senhor diz, olha, eu vou dar meu juízo, mas se voltem para mim, mas me busquem, não se apartem de mim. Ele demonstra constantemente a sua bondade. Verso 8. Voltarei o rosto contra tal homem e o farei sinal e provérbio, aquele que não abandonar suas coisas. O Senhor diz que vai chamar seu povo, ele demonstra sua bondade, em meio ao juízo, ele diz, se voltem para mim, ele demonstra que uns vão se voltar para eles e outros não. Aí ele diz que esses que estão no meio do seu povo, mas que escolherão ficar adorando ídolos, esses ele uma hora exterminará do meio do seu povo. E aqui nós vamos para a escatologia, para o fim dos tempos, né? Onde o Senhor separará o joio do trigo naquele dia. Então, há pessoas no meio do povo de Deus que adoram ídolos do seu coração, que pecam contra o Senhor, que se travestem de crentes. E um dia o Senhor dirá, se apartem, eu eliminarei do meio do meu povo. E aí no verso 10, aqui no final do verso 10, ele diz, então diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Para aquele remanescente fiel. O remanescente fiel que abandonará os ídolos, que agora buscará o Senhor, ele fará o quê? Ele será o Deus deles. Ele terá paz com eles. E isso é o que o Senhor Deus faz. Ele não é um Deus rancoroso. Ele não é um Deus que vê um coração quebrantado e diz, não, mas você merece sofrer. Não, ele chama ao arrependimento e aqueles que se arrependem se voltam para ele. Agora o capítulo 16, passar um tempinho com vocês no 16. Eu dei aqui uma pausa no
nas lições, para a gente ver o que tem assim nesses capítulos. Tem muita coisa, né? Você vê, são capítulos grandes e muitos capítulos, então a gente tem que dar uma pausa para observar alguns detalhes que o profeta demonstra. O capítulo 15 e 16, principalmente o 16, que é um dos textos, assim, eu gosto bastante desse texto, né? Principalmente do começo do capítulo 16. É um texto forte, porém você vê muito a demonstração do amor de Deus. Deus, ele vai falar do cuidado, vai falar do abandono, do abandono, que a pessoa abandona Deus, mas depois ele vai falar que ainda ama aquela pessoa. E aí a gente faz uma ligação com Oséias. Interessante, você lê Oséias 1 a 3, você vai ver justamente isso aqui. O que é que o Senhor vai falar para o profeta Oséias? Profeta, você vai casar com uma prostituta, para demonstrar minha relação com o meu povo. E aí o profeta casa, tem filhos, é traído, e Deus está mostrando ali a relação de Deus com o povo, a do profeta Oséias com sua esposa. Então veja como o Senhor trata aqui. Eu gostaria de ler alguns versos aqui do capítulo 16. Vamos ler de forma alternada? Eu lerei os versos ímpares e os irmãos os pares. 16. Quando for para parar aí, eu digo: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: e dizem: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes fostes lançado em pleno campo no dia em que nascestes, porque tiveram nojo de ti. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, crescestes e te engrandecestes, e chegastes à grande formosura. Formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Assim, fostes ornada com ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutristes de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegastes a ser rainha. Então, só essa primeira parte, a gente continua. O que é que o Senhor está demonstrando aqui? O seu povo. Ele está ilustrando como? A primeira parte, ele vai demonstrar, são palavras fortes que ele utiliza, né? Aqui no português ainda suaviza um pouco, mas ele utiliza muitas palavras bem fortes, assim. E aí ele diz que ele encontra o quê? Uma criança abortada no meio do mato. Esse é o sentido. Eu encontrei uma criança no lixo, vamos supor. Encontrei uma criança no lixo, cheia de sangue, aí ele utiliza um nome que é para placenta, ainda com a placenta e com cordão umbilical. Então, alguém
teve aquela bebê, jogou lá e ela ficou lá, e as pessoas passavam e ninguém ligava para ela. Aí o Senhor a viu, a tomou para si e cuidou dela, e a nutriu, e deu banho, e limpou, e foi cuidando, até que então ela chega à idade e ao casamento. Colocar a roupa sobre ela, as abas das roupas, toda essa vestimenta é um sentido de casamento. Então eles se casam. E aí essa menina que foi achada abortada se torna então sua noiva, se torna então sua mulher. E aí ela agora passou de ser uma menina abortada para ser uma rainha, toda enfeitada com ouros, com roupas de linho finíssimo, toda maquiada, toda bela, mora vamos supor, num castelo e tudo do melhor. Então é isso que o Senhor está dizendo que Ele faz conosco. Nós somos quem? Éramos mortos em nossos delitos e pecados. O povo de Israel era quem? Ninguém. Mas o Senhor fez o quê? Pegou ele do meio de nações estrangeiras, disse para Abraão o quê? Sai da tua terra, da tua parentela, e colocou ele lá na terra prometida. Onde é essa terra prometida? Ele vai falar. A terra dos cananeus, amorreus e heteus. Então é lá que ele colocou o povo de Deus. Então ninguém ali em volta gostava deles, como até hoje, né? O povo ali vizinho de Israel só peleja contra eles. Mas o Senhor foi lá e cuidou deles. E eles se tornaram famosos em volta de todo mundo. Verso de número 14. Correu tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusestes em ti, diz o Senhor. Então, a glória de Deus, Deus fez aquela pessoa prosperar, assim como Ele faz conosco. Nós estávamos mortos em nossos pecados, Deus cuida da gente, Deus está adornando a gente para as bodas do Cordeiro, não é esse o sentido? Nós somos a noiva de Jesus, a igreja, nós vamos casar com Jesus e estamos nos santificando, estamos sendo adornados para o dia das bodas do Cordeiro. Só que aí o que é que nós fazemos com esses enfeites que o Senhor está nos dando? O que nós fazemos com esse ouro? O que nós fazemos com essas roupas de linho finíssimo? O que nós fazemos com essa glória do Senhor que nós estamos demonstrando aqui na terra? O que nós fazemos com as bênçãos que o Senhor nos dá? Entendeu? É esse o sentido que o Senhor está falando aqui, é a nossa vida. O Senhor, Ele te tirou de uma poça de sangue, placenta, te limpou, te cuidou, te perfumou, passou óleo, te deixou bonitinho. E o que você está fazendo com isso? Aí o Senhor vai tratar agora a partir do verso 15. Podem ler o 15, eu leio o 16. Então veja, ele diz, mas vocês fizeram o quê? Confiaram na sua formosura. Quem deu essa formosura, quem deu a força, quem te faz respirar todo dia, quem te levanta da cama todo dia é Deus. Aí ele diz, mas vocês confiaram na sua formosura, em vocês mesmos, vocês que quiseram ser o Deus de vocês. E vocês passaram a se entregar a todos que passavam. Prostituição. Pode falar. Uhum. É. Já é a graça de Deus comum, né? Derrama sobre todos. De tudo. Aí olha o 16. Tomastes os teus vestidos e fizestes lugares altos, adornados de diversas cores, nos quais te prostituístes. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. 17. Tomastes os teus vestidos bordados e as cobriste, o meu óleo e o meu perfume pusestes diante delas.
Demais tomastes a teus filhos e as tuas filhas que me gerastes, os sacrificastes a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Então veja, o Senhor ele deu muitas coisas, muitas bênçãos para ela. E o que é que ela faz agora com isso que o Senhor deu? Agora que ela está formosa, ela passa a se prostituir. E as roupas, a comida, o ouro que ela tem agora serve aos falsos deuses. Dessa mesma forma que Oséias vai tratar a prostituição. A prostituição ali é a adoração ao falso Deus, né? A Escritura chama isso de se prostituir. Vocês estão se prostituindo com outros. Quem são os outros? Os falsos deuses. Então, elas estão indo a outros. E aí chegou ao ponto de ela fazer o quê? Deus, a história vai estar dizendo aqui, né? Ele tirou ela do lamaçal de sangue, de um aborto, deu vida a ela dá as costas para esse senhor que fez isso com ela, passa a servir outros deuses, e agora ela faz o quê? No ponto final, os filhos que ela teve com ele, ela agora sacrifica no fogo. Isso aí é algo que acontecia mesmo, né? Na falsa adoração. Eles entregavam as crianças para serem mortas no fogo. Então aqui a palavra que ela usa, no verso 20, demais tomastes a teus filhos e tuas filhas que me gerastes, os sacrificastes a ela para serem consumidas, totalmente virar pó pelo fogo aqui, né? Ele vai falar ser jogado no fogo, virar pó pelo fogo. Acaso é pequena a tua prostituição? Matastes a meus filhos e os entregastes a elas como oferta pelo fogo. Então jogou as crianças no fogo. Mas isso de fato acontecia. Então, tipo assim, olha o ponto. Ele salvou ela do aborto, cuidou dela, adornou ela, casou com ela, teve filhos com ela, ela passa a se prostituir, e os filhos que ele teve com ela, por causa desse falso amor, ela vai jogar no fogo. Então, essa novela que o Senhor construiu. Veja como o Senhor ele exemplifica a vida do povo de Israel, e por muitas vezes a nossa. Aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que não têm uma vida com o Senhor. Até uma certa parte aqui pode ser nossa vida. Até o Senhor nos adornou e nós estamos com Ele. Todos nós aqui estamos na bênção. Só que aí, se passarmos a adorar falsos deuses, o que é que o Senhor diz? Vocês estão se prostituindo. Vocês viraram as costas para mim. Eu que tanto te cuidei, eu que tanto te amei, quando você estava morto, eu te cuidei. E aí essa pessoa agora fez o quê? Aquela que iria conhecer a morte, se não conhecesse a vida, depois que conheceu a vida, entrega os outros à morte. É isso que o povo de Israel fez. Ele disse, meus filhos você jogou no fogo quando eu te dei vida. É isso que ele está falando. Olha o peso que o Senhor dá, demonstrando por que ele está derramando seu juízo sobre o povo. Porque vocês estão pegando meus filhos e jogando no fogo. Então a gente não pode ver aqui o Deus como alguém severo que está simplesmente condenando o povo. É só você ver lá o livro dos reis, crônicas, que você vai ver o peso do povo. Livro dos juízes, você vai ver o peso que o povo fazia. As abominações que o povo fazia. Então Deus ele está agora dando o seu julgamento, está demonstrando, eu te amei. Eu tirei você da morte e te coloquei num lugar maravilhoso. E mesmo assim você fez isso comigo. Aí ele vai terminar o 16 demonstrando assim, ó, no 60. Não, mais um pouco à frente, 39 a 40. Eu vou ler agora, 39 a 40. Entregar-te-ei nas suas mãos e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te transpassarão com suas espadas. Aqui é Deus demonstrando o seu juízo, né, que viria sobre o povo. Verso 58. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus,
eu te farei a ti como fizestes, pois desprezastes o juramento, invalidando a aliança. Veja agora como o Senhor trata. Você vai plantar o que você colheu. E o que é que você fez com tudo isso? Você desprezou a aliança que Deus tem com você. Você desprezou o juramento, o pacto. Você quebrou o pacto. Então Deus está mostrando aqui que a falsa adoração, você seguir o ídolo do seu coração, é você rejeitar a aliança que Deus tem com você. É você rejeitar o sangue da aliança. E aí nós vamos observar o quê? Quem é o sangue da nova aliança? Jesus Cristo. Então, quando você rejeita ele, você recebe a ira de Deus. Então, você está rejeitando aqui a aliança de Deus. Já termino. Verso 60. Aí nós observamos agora o quê? Veja, depois se você em casa ler devagar esse capítulo 15 e 16, principalmente o 16, você vai ver quão é pesado. É bem pesado, assim, as palavras que ele usa. E mais pesado ainda é no original, assim, né? Ele usa palavras muito mais duras, porque na história foram amenizando, chegaram até a igreja antiga, ela proibiu de ler esse 16, como também Cantares. Cantares era proibido na época, né? O livro de Cantares, por ser considerado um livro impróprio para menores, né? E aí esse texto aqui, ele se assemelha às palavras utilizadas em Cantares, palavras fortes. Então é um texto bastante forte assim, mas que ele incomoda nosso coração no sentido de demonstração do amor de Deus, porque olha as palavras que ele utiliza só nesse começo. É uma espécie de aborto, amor, cuidado, tratar aquela pessoa e aquela pessoa depois virar as costas, se prostituir e ainda queimar seus filhos. Então, isso que ele está demonstrando. Ele está demonstrando agora, vocês vão pagar isso. Aí, mas olha o verso 60 ao 63. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e sabereis que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quando fizestes, diz o Senhor. Essa mulher o traiu, essa mulher foi para a rua se prostituir com quem passava, essa mulher queimou seus filhos, essa mulher fez tudo de ruim, mas ele diz, mas eu vou lembrar na aliança que a gente fez quando a gente era novo, e eu vou te amar, não por tua causa, mas por quem eu sou. Veja se isso não é a maior demonstração de amor que Deus tem. Não é por quem você é. Você me traiu, você queimou meus filhos no fogo, você fez... Pense, você perdoaria alguém que fez isso com você? Realmente, traga a memória. Se seu cônjuge, você chegasse em casa, cadê nossos filhos? Coloquei na fornalha. E aí na sua cama, cadê? Fosse procurar, tivesse outras pessoas na sua cama. E aí você ia falar, mas eu te perdoo. E aí é isso que ele traz aqui, ó, que justamente o presbítero falou, ó. Verso 60, estabelecerei contigo uma aliança eterna. Mateus 26, 28, esse é o sangue da nova aliança. O sangue que o Senhor derrama não era o dessa mulher. Quem é que ele vai derramar o sangue? O dele, de Cristo. Por quê? Porque a aliança, ela requer sangue, derramamento de sangue. Então, veja, ele não coloca o que essa mulher deveria pagar nas costas dela. Ele coloca nas costas de quem? De Cristo. Por isso que ele diz, estabelecerei uma nova aliança. E não é por você, é por mim, é por amor de mim. Veja então como o nosso Senhor demonstra seu amor nesses textos, né?
É. E morre em seu lugar. E aí você pode entrar até em Efésios, né? Tem uma surpresa, meu amor. Olha, que lindo.